Agora sim, gravando. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Opa, aí sim. Vocês podem só colocar o nome de vocês no chat? Colocaram o Henry, a Manuela e o Otávio. O Samuel, o Samuel, a Rafaela e o Nicolas podem colocar o nome também, por favor? Desculpa. Sim, Rafaela, Samuel e Nicolas, tá. Seguinte, minha gente, hoje a aula vai ser, vamos falar hoje sobre artes visuais, a questão das artes visuais, arquitetura, artes visuais e cenografia, e artes visuais e design. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de saber se todos fizeram a tarefa que eu deixei na semana passada e a primeira e a segunda que eu deixei. Eu deixei duas tarefas para vocês. Vocês fizeram? Samuel e Manuela falaram que sim. Sim, quanto aos outros, vocês fizeram a tarefa? Se vocês não fizeram, vocês têm alguma dúvida? Eu tô olhando se eu já fiz, tá? Tá. Rafaela, você fez a tarefa? Tá. Nicolas, você chegou a fazer as duas tarefas que eu deixei? Tá. Ah, pergunta a vocês tiveram alguma dúvida? Deixa eu ver se... Não, o Henry, deixa eu ver, o Henry aqui não tem. Deixa eu ver só mais um pouquinho do Henry. A segunda você não fez. Deixa eu ver se a primeira você fez. A primeira eu fiz. Tá, mas assim, ó, você tem que ver uma coisa, Henry. Eu deixei mais uma tarefa foi o quê? No início da semana passada, eu deixei uma tarefa. Ou seja, o que eu falo para vocês? Não entreguem a tarefa atrasada, tá bom? Façam a tarefa. Se vocês precisarem de ajuda, isso vale para todos, tá? Deixem um recado para mim que eu respondo assim que eu puder. Mas não entreguem a tarefa atrasada, não entreguem a tarefa em branco e não copiem de um lugar para o outro, tá? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, então. Só colocar aqui no PowerPoint. Só um minutinho. Compartilhando. Já vai. Pronto. Estudo de artes visuais, turma 7º D, meu nome. Eu pergunto a vocês têm uma ideia de quem que é o arquiteto? Quem seria o arquiteto? Vocês têm alguma ideia? Bom, o arquiteto é o profissional responsável por planejar e acompanhar a execução da edificação de seus projetos para espaços de lazer, moradia, transporte, trabalho e demais finalidades que damos aos espaços de convivência humana. Ou seja, o arquiteto, vocês têm que pensar o seguinte, é a pessoa que desenha a casa,
é a pessoa que desenha a casa, os prédios, as edificações. E ele faz isso pensando em quê? Nesses elementos que eu falei, como lazer, moradia, transporte, trabalho. E tudo isso que seja integrado a uma convivência humana. Utilizando soluções criativas, estéticas, históricas, culturais e funcionais, e com impactos urbanos e ambientais conscientes, o arquiteto projeta uma construção ou reforma verificando as condições do local, limites financeiros, espaciais, para adequação de espaço para sua finalidade desejada. O que eu quero dizer com isso? Que, além da questão estética, vocês podem ver, há vários prédios, assim, hoje, nos dias de hoje, há vários prédios com diversos formatos. Por quê? O arquiteto, ele desenha todo o prédio, ele desenha o que nós chamamos de planta, e depois o engenheiro, ele pega essa planta e constrói. Basicamente seria isso, como se faz uma casa, um prédio. Vocês estão me entendendo? O que o arquiteto faz? E assim, por que eu falei questão não somente criativa, estética e históricas? Por quê? Porque o arquiteto, quando ele vai construir qualquer prédio ou casa, vamos supor, que o cliente dele, que seja uma pessoa que queira construir um prédio, ela quer um prédio de determinado estilo, determinado modelo. O que o arquiteto faz? Ele desenha como será a fachada do futuro prédio, entrega para o cliente. Se o cliente aprovar, ele faz uma maquete, dependendo do prédio, ele pode fazer uma maquete com a prévia da casa ou do prédio. E no caso, quando eu coloquei funcionais e com impactos urbanos e ambientais conscientes. Veja bem, pessoal, vivemos numa época em que a energia do mundo está, assim, nós estamos fazendo algo que temos que preservar o nosso planeta, temos que preservar as condições da água, da luz, porque os nossos recursos na Terra, no nosso planeta, são muito limitados. E o que o arquiteto pensa quando pensa em impactos urbanos e ambientais conscientes? Vamos supor, ele pode utilizar o telhado do prédio ou da casa e colocar aquelas placas, eu não sei se vocês já viram, aquelas placas de energia solar. Isso ele pode colocar no desenho já do prédio, para deixar já pronto para o engenheiro só executar. Ou então, vamos supor que, no caso, ele queira fazer uma espécie de, se vocês já viram, assim, um prédio, a fachada do prédio, ela é feita com jardins. Vocês já chegaram a ver alguns prédios que tem, tipo, uma jardineira? É para isso que o arquiteto ele pode auxiliar a construção desse jardim exterior. O principal desafio do arquiteto é tornar os projetos funcionais, pensando no conforto e na estética sem prejudicar o meio ambiente. Ele quem pensa na harmonia entre iluminação, ventilação e móveis de um ambiente. Ou seja, o arquiteto, quando ele faz um prédio, uma casa, antes de entregar para o engenheiro, ele pensa nessa questão da iluminação. O que seria iluminação? É o sol, é a questão da iluminação mais natural possível, justamente para não, em vez da gente ligar a luz e gastar energia, ele pensa nisso, nessa questão de que o ambiente da casa, seja o quarto, a sala, ou no caso um prédio comercial, que seja o escritório, ele vai ter que ter um melhor aproveitamento de luz solar. E ventilação, no caso, seria a questão do vento, do que bate na casa, porque vocês podem ver o seguinte, na maioria das casas, até no sempre, vocês podem ver que o ar, ele corre de uma ponta a outra. Por quê? Porque isso é para deixar o ambiente mais arejado possível. E, além disso, que eu também gostaria de citar, é o quê? A questão do estilo, que o arquiteto faz é o quê?
mesmo se o cliente queira um desenho de um prédio ou o desenho de uma casa mais clássica ou mais contemporânea, vocês têm que pensar o seguinte: esse estilo ele tem que combinar com os outros, com as outras casas da rua, ele tem que combinar com os outros prédios da rua. Por quê? Senão fica muito feio, fica negócio não combina. Vocês estão me entendendo? O que é o prédio, vamos supor que já tenha uma rua com alguns prédios. Surgiu um terreno para construir um prédio. Esse prédio que será construído, ele não pode ser feito, vamos supor que tem prédios clássicos e no meio vai ter um prédio contemporâneo. São estilos diferentes e eles se batem. Vocês estão me entendendo? Não é a mesma coisa. Para o ambiente, fica feio. E isso, mais uma vez, o arquiteto tem que levar em conta. Continuando. Artes visuais e arquitetura. A arquitetura é um tipo de manifestação artística muito antiga e que reúne construções ou edificações que apresentam um propósito ou finalidade. Ou seja, desde o tempo das cavernas, mesmo quando não havia engenheiros, já havia essa preocupação de montar assim, o que seria uma casa, já com um certo enfeitar a casa, ter esse cuidado de ter um certo embelezamento da casa. Segundo a definição do arquiteto brasileiro Lúcio Costa, a arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com um propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. É isso que eu disse a questão dos prédios. Ou seja, o arquiteto, mesmo ele sendo arquiteto de um prédio novo, se já tiver outros prédios na região, ele não pode simplesmente ignorar o estilo. Ele tem que ter um estilo, ele tem que seguir um estilo que o cliente pediu, mas tem que combinar com os outros prédios que existem na volta. E, no caso, quando ele fala visando a uma determinada intenção, foi aquilo, finalidade, organizar o espaço para uma determinada finalidade e visando a determinada intenção, é o quê? É a questão, como eu falei, do prédio comercial e do prédio residencial, ou de uma casa, seja lá o que for. O desenho, mesmo que o cliente peça um estilo, ele pode, sim, no final do desenho, quando ele for entregar de volta o desenho, o arquiteto terá que fazer algumas alterações necessárias. Porque ele não pode fazer simplesmente o que o cliente quer, que ele pede para o cliente fazer. A história da arquitetura acompanhou o desenvolvimento da sociedade, uma vez que surgiu da necessidade de organizar e adornar os espaços, sobretudo os espaços urbanos. Ou seja, na formação das grandes cidades, das grandes cidades há mais de 2.000 anos atrás, desde o tempo da Grécia, do tempo de Roma, já havia essa preocupação de estilística, de ter, cada cidade tem um estilo, cada bairro, cidade, tem um estilo próprio de arquitetura, de como será feito o acabamento e como essa combinação de vários prédios tem que seguir o mesmo estilo. Entre outras palavras, a arquitetura é uma arte que surge da relação entre o homem e o espaço, de modo que organiza os ambientes. Isso que eu falei há pouco. A arquitetura grega e romana, embora apresentem diferenças, ambas se destacaram pela grandiosidade e luxuosidade das construções, bem como seu caráter público. Vamos citar mais a questão da arquitetura grega, que foi a primeira. Ela foi a impulsora das outras artes, dos estilos arquitetônicos que surgiram no mundo antigo. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C., enquanto a arquitetura romana se desenvolveu por volta do século III a.C. Note que a arquitetura romana é inspirada na grega. Por quê? Porque a romana veio depois da grega. Mas como os romanos eles invadiram a Grécia, eles ganharam dos gregos, muita da cultura grega foi assimilada pelos romanos. Não apenas a questão da arquitetura, como no teatro, nas artes visuais,
mas essas questões artísticas foram assimiladas e adaptadas pelos romanos. Sem dúvida, na arquitetura grega, os templos representam maior destaque, por exemplo, o Partenon em Atenas. Já na arquitetura romana, o arco, desconhecido pelos gregos, agregaram as mais importantes construções, por exemplo, o Coliseu em Roma. Além do arco, o uso da abóbada. Você sabe o que é abóbada? É aquele negócio, parece um chapéuzinho que fica nos telhados. Eu não sei se vocês já viram. Eu vou fazer aqui ver se eu consigo acessar a lousa. Peraí, se eu tenho a lousa. Só um momentinho. Não, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou abrir aqui o Paint. O que seria uma abóbada? Uma abóbada, eu vou desenhar aqui. É uma espécie que fica nos telhados dos prédios. Parece um chapéuzinho. Não sei se vocês já viram. Em algumas igrejas, em algumas mesquitas, principalmente. Ela é uma ponta dourada. Ela fica em cima do prédio. É uma espécie de... isso que nós chamamos de abóbada. Isso vem do caso da arquitetura romana. Voltando. Os materiais mais utilizados na realização de construções gregas eram pedras, mármore, madeira e calcário. Já os romanos utilizavam outros materiais, por exemplo, mármore, areia, madeira, gesso, calcário, pedra, tijolos, cimento e ladrilhos. Ou seja, os gregos, quando eles começaram com a arquitetura, ainda não eram materiais muito rudimentares. Por quê? Porque eles não tinham o acesso que nós temos hoje. Hoje nós temos cimento. Você faz hoje um prédio de cimento e ferro. Naquela época, não, eles não pensavam, não existia cimento. O máximo que eles faziam, eles colocavam uma pedra em cima da outra e iam moldando ali, iam só moldando com a mármore, com madeira e calcário. E anos depois, os romanos eles já introduziram outros materiais. Tudo isso para a questão de embelezamento do espaço, seja dos prédios ou das casas em geral. Com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia, a arquitetura foi expandindo suas possibilidades, técnicas e materiais utilizados, que eu acabei de dizer. A arquitetura romana, do século XIX e XX, e contemporânea, do século XXI, destacam-se pelo rompimento com padrões e o surgimento de inovações estéticas. Ambos períodos são caracterizados por construções gigantescas e muito altas, por exemplo, os arranha-céus. Ou seja, os arranha-céus nós podemos entender como os prédios altíssimos. Vocês podem ver que os arranha-céus são edificações do século XX. Por quê? Porque os grandes prédios eles só surgiram com o advento do cimento. Porque como é que um prédio alto ele vai conseguir... Isso é uma questão de engenharia. Como é que ele vai dar conta de carregar tanto peso uma pedra em cima da outra? Se fosse utilizado sem o cimento e sem uma técnica, esse prédio desabaria. Mas vocês podem ver que o prédio não desaba. E, além de não desabar, ele mantém toda a questão do desenho dele em pé. Por exemplo, nós temos o Empire State Building, nós temos alguns arranha-céus aqui em São Paulo mesmo, nós temos o Edifício Itália. Vocês conhecem o Edifício Itália? No centro de São Paulo, na República. Nós temos o prédio chamado Mirante do Vale,
que fica no Vale do Anhangabaú, que é o maior prédio da cidade de São Paulo. Nós temos o mais famoso, na minha opinião, que é o Banespan, que é o edifício Altino Arantes, que não sei se vocês conhecem, é um prédio que tem uma bandeira do estado de São Paulo na ponta dele. E bem do lado dele existe o primeiro arranha-céu de São Paulo, construído na década de 1920, que chama-se Edifício Martinelli, que existe até hoje, fica do lado do caso do Banespan. Eu pergunto a vocês, vocês conhecem essa edificação? Vocês têm alguma ideia? Essa edificação chama-se Partenon, é o Partenon grego. Observe uma coisa, vocês estão percebendo aqui as colunas do prédio, elas têm um estilo, chama-se estilo dórico. Tá vendo? Elas têm um estilo que foram criados 3 estilos. Peraí, só, eu vou desenhar aqui para vocês. O dórico, ele é aqui, ele tem esse desenho e depois ele tem esse desenho para baixo. Vocês repararam? Ó, ele tem esse desenho e tem a coluna. Esse é o exemplo de coluna dórica. A coluna, mas há outro estilo chamado jônico. Estilo jônico, eu vou desenhar para vocês. A coluna é assim, ó, ela tem parece uma florzinha ao contrário. Ela tem assim, ela tem essa coluna no meio e ela tem onde a parte de cima ela fica. Repararam? Isso é estilo jórico. O anterior que eu mostrei é o dórico. O que vocês estão vendo aqui é o mesmo que está nesse prédio do Partenon. Repararam? E esse prédio, vocês conhecem? Esse é o Coliseu Romano. O Coliseu, vocês podem ver, ele tem algumas coluninhas lá perto na ponta. Vocês estão reparando aqui, ó? Estão vendo bem aqui, ó? Tem uma coluna. Tá vendo? Aqui é um desenho de uma coluna. Aqui, ele lembra um pouco a coluna grega. Que não dá mais para aproximar. Mas estão vendo nas pontas, bem nas pontinhas, ó. São colunas não, romanas, mas que lembram as gregas. Por quê? É aquilo que eu falei no início da aula. A cultura romana, quando os romanos invadiram a Grécia e ganharam a guerra com os gregos, muita da cultura grega foi assimilada pelos romanos e adaptada para as necessidades deles. Aí. Alguma dúvida quanto a artes visuais e arquitetura? Vocês têm alguma dúvida? Bom, ninguém? Continuando, então. Mais uma pergunta. Eu pergunto a vocês. Vocês sabem quem é o cenógrafo? Vocês não têm ideia? Bom, quando eu comecei a aula, eu perguntei se eles estavam me ouvindo no Selma. O pessoal está me ouvindo, então. Acredito que sim, professor. É que eu acho que eles entenderam tudo. Então, vamos continuar, então. A gente está te ouvindo, professor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Pergunta a vocês têm uma ideia de quem seja o cenógrafo? Quem é essa pessoa, o cenógrafo? Não. Não? O cenógrafo é o profissional que projeta, coordena e cria a construção de cenários de produções diversas, como shows, espetáculos teatrais, novelas, filmes, eventos e entretenimento como um todo. Vamos pensar o seguinte: o cenógrafo é a pessoa que ele supervisiona toda a montagem do cenário.
tudo que ele pode fazer em termos de ilusão cênica, no caso, criar uma realidade paralela, seja o mais realista possível ou mais abstrato, ele vai fazer junto com o diretor. Entre as suas funções está idealizar e supervisionar a montagem de todos os ambientes da produção. Ele trabalha diretamente como diretor e produtor do projeto, entendendo as necessidades trazidas pelo roteiro e quais aspectos deverão ser levados em conta para que o cenário esteja adequado à obra. O que eu quero dizer é o seguinte, no espetáculo teatral e na dança também, mas vamos pensar o seguinte, no teatro há a figura do diretor, certo? O diretor é aquela pessoa que coordena todo o espetáculo. No caso, o que ele faz? Ele lê uma peça de teatro, algum dramaturgo escreveu, ele leu, gostou daquela peça. O que ele vai fazer? Ele vai bolar na cabeça dele, junto com os atores, e aí as cenas, como é que vão se desenrolar as cenas, mas ele sozinho na cabeça dele, ele já visualizou como vai ser o cenário. E para isso, o que ele faz? Ele chama o cenógrafo. Aí o que acontece? O cenógrafo, ele faz todo um desenho do que ele, mais ou menos, do que ele quer trazer como cenário. Ele faz um desenho, no caso, dependendo do caso, ele pode mostrar até uma maquete de como seria o cenário para um teatro, ou neste caso, e se o diretor aprovar, esse cenário será montado. Vocês estão me entendendo? A cenografia faz parte de qualquer produção artística, como novelas, filmes ou shows, ou evento, como festas, showrooms, mostras e exibições. O trabalho do cenógrafo é justamente criar a ambientação correta para cada produção e a especificidade que ela traz. O que eu quero dizer é que, além dessa coisa do diretor e o cenógrafo, vamos pensar que o cenógrafo ele pode, assim, além da questão do estilo, o diretor ele pode pedir para o cenógrafo, seja mais tradicional. Ele vai fazer um ambiente mais tradicional, mais, vamos supor que temos uma ideia que é o seguinte, tem um diretor, ele quer fazer uma montagem de uma peça clássica, vamos supor, um Shakespeare, mas ele quer fazer uma montagem como na década de 1950, é como se fosse uma novela de época. Ou seja, essa cenografia de época, vocês nunca vão ver elementos feitos em 2021. Vai ser tipo uma cenografia feita para aquele período. Mas, se o diretor ele quiser fazer uma cenografia contemporânea, ele também pode fazer. Ele pode fazer vários desenhos, vamos supor, abstratos, ou algo do gênero. E isso não é um erro, isso é normal. Porque o diretor pediu para o cenógrafo desenhou, mandou de volta para o diretor e ele aprovou. Vocês estão me entendendo? E é justamente isso que eu vou falar agora. O cenógrafo, em contato com o diretor e o produtor do projeto, além de estudo profundo do roteiro, deve desenvolver os elementos do cenário, trabalho que conta com a ajuda de profissionais especializados, como pintores, marceneiros, serralheiros, entre outros, incorporando as ideias centrais do roteiro e a visão do diretor. Ou seja, o cenógrafo é como se fosse o arquiteto, que eu falei anteriormente. Ele desenha todo o cenário e o que acontece? Não é ele que executa, ele só desenhou. Quem executa, no caso, como eu mostrei, são marceneiros, pintores, serralheiros. Eles que fazem toda a montagem do cenário. Por que a questão por que essa questão, por que a cenografia é tão importante? Porque a cenografia é a primeira impressão que o público tem de uma apresentação teatral, seja em palcos convencionais ou alternativos. É a composição do espaço cênico. Quando a plateia adentra um espaço de apresentação teatral ou quando a cortina se abre, a primeira percepção da identidade do trabalho é estabelecida através da captação visual do aparato cênico. Ou seja, quando a cortina se abre no teatro, eu pergunto a vocês, vocês já foram em algum teatro? Vocês já foram em algum teatro? Alguém já foi? Ninguém? Não. Não?
Então, é o seguinte, no dia que você for, você vai ver o seguinte, o teatro, ele tem as cadeiras, perdão, perdão, Saúde. obrigado. O que acontece é o seguinte, você tem as cadeiras e lá você tem um palco de frente às cadeiras, certo? O palco, quando você chega no teatro, geralmente ele não está aberto, ele está fechado com a cortina. Quando começa o espetáculo, a cortina se abre. E ali, a primeira impressão que você vai ter é justamente isso que eu estou dizendo, é a questão da cenografia. Ou seja, se for um espetáculo muito clássico, não precisa nem entrar ator. Vocês já vão ver que o espetáculo, por si só, ele já é um espetáculo clássico, de época. Ou um espetáculo contemporâneo. Vamos supor que seja vamos dar um exemplo aqui. Um espetáculo contemporâneo, ou seja, uma cenografia abstrata, como eu mostrei na tarefa, na segunda tarefa, vocês repararam? Tinha um cenário de dança, era um pessoal dançando com roupas coloridas, e tinha um cenário na foto, eram várias lâmpadas. Vocês viram a foto que eu deixei? Então, ali vocês já sabem que não é um balé. É isso que eu quero dizer para vocês. Aquele cenário está na cara que é um espetáculo de dança contemporânea, é de um jazz, mas não é de um balé, porque o balé justamente um balé é uma coisa mais clássica. Jamais utilizaria, a não ser que seja uma nova montagem de balé, aqueles lustres, não é lustres, seria aquelas lâmpadas fluorescentes, certo? Para Silva, em frente ao público, estão só os elementos que vão definir o espaço e, muitas vezes, o tempo de ação, seja da forma realística ou simbólica. E foi isso que eu acabei de dizer. A cenografia, ela vai definir o espaço. Por exemplo, se eu quiser fazer uma miniatura de um bairro de Mogi das Cruzes, as pessoas vão reconhecer que é Mogi das Cruzes. Por exemplo, se eu quiser fazer uma miniatura no palco do centro de Mogi, vamos supor que eu faça da estação e no fundo do cenário esteja a estação de Mogi das Cruzes. Vocês vão reconhecer que é de Mogi. E isso é definir o espaço. Vamos supor o tempo da ação. Vamos supor que seja feita em 2021, o cenógrafo vai ter esse cuidado, ou se foi uma peça feita nos anos 50, 1950, é outra cenografia. E seja de forma realística ou simbólica. O que eu quero dizer é o quê? É igual na pintura, no desenho. Quanto mais realista, mais é quase uma fotografia. Quanto é mais simbólica, é um devaneio da cabeça dele. Como se fosse uma pintura onde os personagens irão atuar, o interior do espaço cênico, a iluminação, bem como a escolha e a manipulação de objetos e outros recursos, são elementos que vão propiciar a identificação e o contato entre o palco e a plateia. Foi mais ou menos o que eu falei. No caso, a cenografia ela se combina com outros elementos, como iluminação e objetos. Tudo isso para dar uma questão de ilusão cênica, para vocês pensarem que justamente aquele cenário é um cenário de ilusão de uma época, é um cenário de ilusão realista ou não. Exemplos. Esse cenário, vocês podem ver, mesmo ele sendo, vamos dizer, realista por causa dos objetos, vocês veem, há um sofá, há uma mesa, há uma cadeira, há uma outra mesa, e há aqui uma mesa de centro com 3 cadeiras, vocês estão reparando? E aqui no caso, uma fonte e uma outra cadeira no canto. Tudo isso aqui foi desenhado pelo cenógrafo, inclusive essa parede. Mas vocês podem ver que essa parede, ela não é de uma casa normal, é uma parede estilizada. Porque justamente o interesse do cenógrafo era desenhar uma casa um ambiente que lembrasse uma casa, mas que não fosse tão realista. Por quê? Isso foi um pedido do diretor. O diretor pediu para o cenógrafo, ele desenhou, e, no caso, o desenho saiu esse cenário.
Aí, pronto. Este outro cenário, o que vocês acharam? Vocês podem ver, esse cenário tem uma rampa, ele tem outro plano em cima, vocês estão vendo que os atores estão um pouco acima do chão, porque eles estão numa espécie de tablado, ou seja, vocês veem dois planos. O primeiro plano, há uma mulher com não sei se seria esqueci o nome, não, acho que é um bastão, ela está abaixo, e vocês podem olhar mais ao fundo, há dois cavaleiros com essa figura de cavalo, lembram dois cavalos, eles estão acima. Tudo isso para quê? Para criar um efeito de fantasia, de tridimensionalidade. É uma questão de efeito de tridimensionalidade, por quê? É uma questão não é uma ideia de profundidade. Eu pergunto a vocês, vocês têm alguma dúvida quanto a artes visuais e cenografia? Ninguém? Continuando, então. Eu pergunto a vocês, vocês sabem quem é o designer? Vocês já ouviram falar? Bom, o designer é o profissional responsável pela concepção de um produto. Ele compreende os conceitos artísticos e funcionais, projeta e idealiza um objeto utilitário com fins definidos. O designer seria mais ou menos como o cenógrafo e o arquiteto, mas ele tem uma liberdade muito maior. Ele não apenas constrói cenários ou prédios, ele não desenha. Ele pode desenhar vários objetos. Ele pode desenhar desde logomarcas, propaganda, fachada e outras expressões. Por quê? Porque ele desenha, ele pode desenhar isso na mesa, no computador, vamos supor que eu, como cliente, eu peço para ele, designer, faça um logotipo para a minha empresa. O que eu faço? Eu faço um material, que é o chamado-se briefing. O que é? Eu vou dizer o que trata a minha empresa, qual o comércio que eu faço, o que eu faço, para quem é o público-alvo, tudo isso, toda essa questão comercial, eu entrego para o designer e ele me devolve um logotipo. Ou seja, mais uma vez, ele desenha o que eu quero desenhar como cliente. E ele me devolve. A criação de logotipos, marcas, embalagens, fontes para escrita, animações, revistas em quadrinhos, infográficos para jornais e revistas, também são algumas possibilidades de atuação do designer, que eu acabei de dizer. O designer cria projetos gráficos, trabalha com comunicação visual e produz peças dos mais diversos tipos. Ele pode atuar na área gráfica, que é, como eu falei, a questão de criação de logotipos e layout. Layout seria a visão, vamos supor assim, tem um jornal, certo? Vocês têm uma espécie de layout, é a visão final do jornal, é como vai ser encaixado o texto, como é que vai ser encaixado, vamos supor que eu faça uma propaganda, o designer, ele faz uma propaganda, ele pode usar tamanho da fonte, ou seja, a letra, uma letra grande, uma letra pequenininha, tudo isso o designer ele desenha no final. Na digital, com desenvolvimento de sites, jogos, aplicativos, interfaces para smartphones e tablets. Ou seja, ele junto com o programador, ele pode desenvolver, ele pode fazer uma espécie que chamamos de arte final. Ele pode colocar mais detalhes que o desenho, vamos supor, que geralmente não tem desenhista que faça esse tipo de detalhe, geralmente é um designer. E no desenho industrial, como no desenho de produtos como eletrodomésticos, roupas, móveis e equipamentos. Ou seja, o móvel da sua casa, seja um sofá, uma cadeira, ela foi pensada por um designer. O eletrodoméstico, uma televisão, ela foi desenhada por um designer. A roupa que vocês usam também foi desenhada. Ela não foi feita de qualquer jeito. Não é a costura, é assim, ó. No caso dos eletrodomésticos, não é a indústria, a fábrica que faz, por exemplo, uma geladeira, uma televisão, de qualquer jeito. Primeiro, o que a pessoa faz? Dentro da indústria,
a designers para cuidarem desse desenho. E se esse desenho for aprovado, e aí sim ele vai para a produção. No caso da roupa, vamos supor, nós temos uma camiseta, um sapato, tudo isso é desenhado primeiramente. Depois é colocado, depois é feito, vamos supor, que seja um vestido. Antes de entregar para a costureira, é claro que não é exclusivo do designer, mas, por exemplo, a figurinista, ela pode desenhar. No caso, até a própria costureira, ela pode desenhar, mas você pode ver, ela não vai fazer isso sem que mostrar o desenho primeiro. Vocês entenderam? E questão de móveis, que eu vou mostrar mais adiante, por exemplo, uma cadeira, um sofá, tudo isso foi desenhado por um designer de mobílias. Design de imobiliários, perdão. O nascimento das artes e ofícios está nas origens da Arte Nouveau, europeu e norte-americano, que se desenvolve entre 1890 e 1918, ao matizar as fronteiras entre arte e artesanato pela valorização dos ofícios e trabalhos manuais, embora as filosofias dos movimentos sejam distintas. O que eu quero dizer é o seguinte, que antes dessa época de 1890, é claro que já existia toda uma forma de desenhar os móveis, cadeiras, mas não havia esse cuidado do designer. Quem fazia, geralmente, eram os carpinteiros. As mesas, essa questão de desenhar mesas, móveis em geral. Com o designer, foi mais ou menos o desenhista dos móveis. Ele veio nessa época, no final do século XIX, início do século XX. Menos que uma atitude de recusa à indústria, a produção Arte Nouveau coloca-se no seu interior, valendo-se de novos materiais do mundo moderno, ferro, vidro e cimento. Ou seja, porque antes dessa época, como é que eles faziam os móveis? Eram todos de madeira. E aí, com o surgimento desses novos materiais, novas formas de criação de móveis surgiram. Assim como da racionalidade das ciências e da engenharia. Ou seja, o mundo, ele não somente questão de material, mas a mentalidade das pessoas, ela foi aumentando. E com isso, ela aumentou e foi se desenvolvendo, e as pessoas já não queriam saber de qualquer coisa, de qualquer arte. Elas já demandavam qualidade, já demandavam esse novo mundo que surgia. Trata-se de integrar arte, lógica industrial e sociedade de massas, desafiando alguns princípios básicos da produção em série. Por exemplo, o emprego de materiais baratos e design inferior. Eu quero dizer o seguinte, quando surgiam as primeiras indústrias, na Revolução Industrial, surgiam justamente as primeiras indústrias de móveis. E essas, o que elas faziam? Elas repetiam o mesmo móvel e faziam essa produção em série. Como se fosse, como o carro, o móvel, tudo isso foi feito na época, no início do século XX, era o quê? Era a produção da indústria em série. Como indicam a arquitetura, o mobiliário, os objetos e as ilustrações realizadas sob o signo da arte nova, as cerâmicas e objetos de vidro de Émile Gallé, os interiores de Louis Comfort Tiffany, as pinturas, vitrais e painéis de Jan Turop, e etc. O estilo visa revalorizar a beleza, colocando-a no alcance de todos. A ligação estreita entre arte e indústria, função e forma, utilidade e ornamento parece ser o objetivo primeiro dos artistas e designers do novo estilo, que acompanha de perto os rastros da industrialização e o fortalecimento da burguesia. Foi isso que eu falei, essa questão de que não apenas essa questão de ser colocado numa indústria, um móvel ser colocado em série, ou seja, é o mesmo móvel repetido, que no caso ele vai para uma esteira, o mesmo operário que faz, já não é mais um carpinteiro que faz o móvel sai com uma série, são os mesmos móveis. E o que acontece também é que o móvel ele começa a ganhar certa utilidade, porque ele não apenas embeleza, ou, no caso, o ambiente da casa, mas ele também começa a ganhar certas utilidades, além de puramente utilitária. Isso é, vamos supor que temos uma cadeira. A cadeira ela pode ser feita de várias maneiras, e não apenas para sentar. A mesma coisa uma mesa. Uma mesa não é feita só para você... vamos supor, colocar uma cadeira e
sentar na cadeira e ficar de frente para a mesa. A mesa ela pode ter vários formatos. A associação entre arte, artesanato e indústria está no cerne da experiência da Bauhaus, fundada em Weimar, na Alemanha, em 1919. Weimar foi uma cidade que, depois da Primeira Guerra Mundial, foi a capital da, então, República de Weimar, que era o novo nome da Alemanha. Ao ideal do artista artesão, definido por Walter Gropius, desde a criação dessa escola, soma-se a defesa da complementaridade das diferentes artes sob a égide do design e da arquitetura. O espírito que orienta o programa da escola está fundamentado na ideia de que o aprendizado objetivo da arte liga-se ao fazer artístico, o que invoca uma herança medieval da reintegração das artes e ofícios. Com a mudança de escola para Dessau, em 1925, a relação entre arte e indústria se fortalece e consolidam-se as marcas características do estilo Bauhaus, expressas na série de objetos realizados, mobiliário, tapeçaria, luminárias, etc. Por que eu falo da Bauhaus? Porque a Bauhaus ela foi a primeira escola de design assim, do mundo. Ela, quando eu falei da Arte Nouveau, eram apenas movimentos, mas não havia uma escola que desse a direção e desse a formação de novos designers. E a Bauhaus foi justamente essa primeira escola que deu essa formação de design, onde as pessoas que iriam estudar lá iriam ter esse cuidado de ter o desenho, de questão de mobiliário, tapeçaria, luminárias, e não seria mais um móvel feito de, assim, como eu posso dizer, que seria feito com apenas o carpinteiro fazer. Havia todo um desenho e toda uma utilidade por trás desse desenho, e todo um porquê desse desenho. Dos movimentos de arquitetura moderna, podemos citar a Bauhaus, Art Crafts, International Style e Arte Nouveau. Neste momento, a arquitetura apresenta maior preocupação com a funcionalidade e com as causas sociais, em detrimento da estética. Ou seja, a cadeira ela tem que ser servida apenas para sentar. E no caso, ela não precisa ter grandes ornamentos. Ela não precisa ter grandes detalhes. Ela serve só para sentar. E é por isso que quando a preocupação deles era com a funcionalidade e com as causas sociais. Ou seja, não precisa de grandes detalhes. Muitos movimentos de vanguarda foram fundamentais para consolidar um novo conceito de arquitetura moderna, que muitas vezes está associado ao design. Já no Brasil, nós temos o nome de Geraldo de Barros, que se destaca no grupo concreto paulista pela sua proximidade com o desenho industrial e com a criação visual, sobretudo a partir de 1954, quando funda a cooperativa Unilabor e o Objeto, dedicadas à produção de móveis. Ou seja, aqui no nosso país, algo parecido só surgiu na década de 1950, com os primeiros designers e desenhistas industriais que começaram a desenhar seus móveis. O nome de Joaquim Tenreiro figura como o pai do mobiliário moderno do país, que é o autor, por exemplo, da cadeira Embalo, já irei mostrar, em 1947, produzida desde 1992 pela Probjeto. Ainda no campo do mobiliário, destacam-se as soluções originais de Lina Bobardi, que foi também uma arquiteta, entre elas a poltrona Bow, de 1951. Essa é a poltrona em embalo, ou seja, apesar de simples, é uma cadeira de balanço, vocês estão reparando? Ela praticamente só tem uma almofada. Ela não tem nem no encosto das costas, vocês podem ver, é só um pano. E, no caso, o assento também é só um pano e o braço também é um pano também. São 2 panos de cada braço. E é uma cadeira de balanço, uma cadeira de madeira. Aí vocês pensam, mas poderia ser feito facilmente por um carpinteiro. Talvez sim, talvez não. O carpinteiro não teria essa criatividade de colocar, no caso, além desses almofadas, desse retalho, não teria, o designer também cuidou da questão do conforto, porque eu creio que deve ser muito confortável sentar numa cadeira dessas. E a outra cadeira que eu citei, da Lina Bobardi, a Bow, por quê? Bow seria bola.
é justamente essa cadeira. É um formato de bola. Vocês estão vendo? É uma bola e ela lembra justamente uma bola que é uma concha. Como no caso o assento é uma almofada e tem uma almofada no caso no assento e nas costas. Eu pergunto a vocês, pessoal, para encerrar a aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida da aula de hoje? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Não. Não? Manuela, você ficou com alguma dúvida? Otávio, não. Não. Henry, ficou com alguma dúvida? Não, professor. Rafaela, você tem alguma dúvida? Tá. Então é o seguinte, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês mais uma vez, então, tá bom? Que eu acho que é isso, gente. A aula de hoje acabou. Pode falar, Luciano. Quer falar alguma coisa? Não, professor, tudo certinho. Tá. Muito claro, objetivo, com as Tchau, professor. exemplificações, tudo ok. Tchau, Parabéns, Henry. professor. Tchau. Tchau, Obrigado, professor. Luciano. Tchau, Nicolas. Tchau, Manuela. Acabou. Então é isso. Acabou.